Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de Atos 8, capítulo 26 ao 40. Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Aqui nós vemos que este eunuco, ele estava vindo de Jerusalém junto com o Candace, a rainha dos etíopes. Candace é um título que uma mulher guerreira recebia, né? A rainha de Candace, dos etíopes. E o eunuco era um homem castrado, né? Que era responsável pelo harém, pelas mulheres lá do palácio. Só que nesse caso, esse eunuco, ele era o tesoureiro da rainha. E eles estavam voltando de Jerusalém, né? Eles foram lá, adoraram, né, a Deus, e estavam voltando para a sua terra. E aí o Espírito Santo disse a Filipe: levanta, vai para a banda de Gaza, desce de Jerusalém, do caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ou seja, é um caminho que dá mais ou menos uns 100 quilômetros por aí. Os estudiosos, historiadores dizem que dá mais ou menos isso, 100 quilômetros. Aí ele estava lá na charrete, né, o eunuco, lendo o profeta Isaías. E aí o Filipe disse para ele: você entende o que você está lendo? Isso ele correndo atrás do cavalo, né? E o eunuco disse: como eu posso entender se não há quem me ensine? E aí Filipe entrou na carroça, né, na charrete, e começou a ensinar ele acerca de Jesus Cristo, né, que aquela passagem estava dizendo que Jesus iria morrer, ia sofrer e que ele ressuscitaria. Nesse caso, né, já tinha ressuscitado, e o eunuco creu. E eles vendo água no caminho, o eunuco pediu para ser batizado. E Filipe batizou o eunuco. Depois, no versículo 40, diz: e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades. Ou seja, depois que ele batizou, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Aqui, Filipe estava lá na casa dele, de repente o Espírito Santo falou para ele: levanta, vai do caminho que vai de Jerusalém para Gaza. Para você entender, se você mora, por exemplo, em São Paulo, para você ir para Santos, dá mais ou menos 77 quilômetros. E Filipe andou mais do que isso, né? Mais ou menos uns 100 quilômetros. Ou seja, é como se você estivesse na sua casa, né, assistindo televisão, fazendo qualquer outra coisa, mexendo no celular, e o Espírito Santo dissesse para você: levanta, vai lá para Santos. Naquele tempo não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião, então ele tinha que ir a pé. E ele foi. E o Espírito Santo já sabia, né, que esse eunuco estaria lá. Se você analisar, o eunuco estava vindo de uma adoração que ele fez em Jerusalém. Então, se você está falando: meu Deus, me usa, meu Deus, faz isso, aquilo outro na minha vida, você precisa estar à disposição de Deus. Você precisa estar conectado com a palavra, com o Espírito Santo. Você precisa ler a Bíblia, você precisa cantar, você precisa ir à igreja. E o mais importante,
para Deus falar com você é o jejum. Quando você se conecta com o Espírito Santo, ele vai falar onde você deve ir. Porque hoje tem muitas pessoas sofrendo, ainda mais nessa pandemia, pessoas presas no quarto que não saem, né, com depressão, pessoas se cortando, pessoas querendo se suicidar, pessoas que estão vazias, precisando de Deus, isso até mesmo pessoas que vão à igreja. E o Espírito Santo precisa de alguém que esteja disposto, como Filipe, para que ele possa usar. E outro caso que nós podemos analisar é o eunuco. Ele estava lendo Isaías, ele tinha vindo de uma adoração. Deus vai te levar também para falar uma palavra para aquela pessoa que está conectada com Deus e pedindo um esclarecimento. E depois que ele batizou o eunuco, ele foi arrebatado, ou seja, mais ou menos de 25 a 40 quilômetros. Ele saiu de Gaza para Azoto. Hoje, Azoto é chamado de Asdod, né? Então, ele foi teletransportado. Hoje, você pode ir, né, de Uber, de carro, de avião, né? Não precisa ser teletransportado, mas se precisar também, o nosso Deus, ele é Deus do impossível. Você lembra que quando os apóstolos estavam reunidos, Jesus apareceu no meio deles, com a porta fechada, e disse: Tomé, toca, você não estava duvidando? E eles achavam primeiro que era um espírito, mas Jesus falou: me dá alguma coisa para comer, espírito não come. Então, o que eu quero dizer é que Deus procura quem está à disposição dele, está no caminho. E é interessante que o nome Filipe significa, né, a pessoa que gosta de cavalo, amante de cavalo. E Deus levantou ele correu atrás do lado do cavalo, da charrete, e Deus usou. Qual é o seu dom? Eu não sei, mas Deus sabe. Se você tiver à disposição, como Filipe, Deus vai te usar nesses tempos, porque o fim está próximo e Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus te abençoe, inscreva no canal, dá seu like e compartilhe. Um abraço.